Olá, meus amores! Eu espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos importantes, conceitos básicos, necessários para que a gente entenda um pouco melhor sobre os transportes de membrana, sobre os tipos e como é que eles funcionam. Então, esses conceitos básicos, provavelmente vocês já viram, por exemplo, no ensino fundamental, mas é importante relembrá-los. Então, vamos lá. O primeiro conceito básico que a gente precisa lembrar é o conceito de solução. Tá? Então, aqui para nós, conceito de solução, lembrando, é uma mistura homogênea. E essa mistura homogênea, ela é composta de um solvente. E para nós, como a gente vai falar sobre transporte de membrana, o solvente ao qual nós vamos nos referir na maioria das vezes é a água. Afinal, a gente vai falar sobre transporte de membrana. E transporte de membrana nos remete à célula. Então, o principal solvente presente na célula é a água. E além de uma solução conter o solvente, ela contém um soluto ou vários solutos. Tá? Então, esses solutos são aqueles que são dissolvidos no solvente, ou seja, na água, no nosso caso. Então, aqui a gente pode falar do sal ou de diversos tipos de sais, a gente pode falar da glicose, a gente pode falar de uma série de substâncias que, então, estarão dissolvidas em meio aquoso, quer seja no citoplasma, dentro da célula, ou quer seja fora da célula, na matriz extracelular, por exemplo. Então, além desses conceitos, existem outros 4 que eu quero mostrar para vocês. Então, o primeiro deles é o conceito de solução isotônica. Então, aqui o prefixo iso significa igual ou significa o mesmo. Então, aqui o conceito de solução isotônica é aquela solução que tem a concentração de solutos igual a outra solução que eu estou comparando. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, eu tenho a solução A e eu tenho a solução B. Então, eu tenho essa solução, uma solução aquosa, o solvente é a água, e esses pontinhos rosas são o meu soluto. Então, se vocês contarem aqui a quantidade de solutos na solução A, é exatamente a quantidade de solutos da solução B. Então, eu posso dizer que a solução A é uma solução isotônica em relação à solução B. Eu tenho também o conceito de solução hipertônica. Aqui, hiper pode significar muito, pode significar maior. Então, a ideia de uma solução hipertônica é uma solução que tem uma concentração de soluto maior em relação a uma outra solução. Então, aqui, novamente, eu tenho uma solução A aqui e aqui eu tenho uma solução B. Se vocês avaliarem a concentração de solutos, que são as bolinhas vermelhas, no solvente A, é uma concentração maior desse soluto em relação à solução B. Por isso eu digo, então, que a solução A é hipertônica em relação a B, ou seja, ela tem uma concentração de solutos maior do que a solução B. E, por fim, tem o conceito de solução hipotônica. Utilizando aqui as mesmas soluções que a gente usou no outro exemplo, eu posso dizer, ao invés de dizer que a solução A é hipertônica em relação a B, eu posso olhar aqui para a solução B primeiro. E aí eu vou notar que a solução B tem uma concentração de solutos menor em relação a A. Então, aqui eu vou dizer que a solução B, ela é hipotônica em relação à solução A. Por quê? Porque o prefixo hipo significa baixo ou pouco. Então, aqui eu posso dizer que a solução B tem uma concentração de solutos menor, mais baixa do que a solução A. Vocês devem ter reparado que à medida que eu descrevia para vocês os conceitos de isotônica, de hipertônica e de hipotônica, eu sempre, além de descrever, comparava uma solução A a uma solução B.
Eu comparava uma solução a outra. Isso porque eu vou dizer que uma solução é isotônica, hipertônica ou hipotônica, sempre comparando uma com a outra, tá? Então, uma determinada solução é isotônica em relação a quê? Em relação a qual outra solução? E aí eu posso também dizer que uma solução, ela pode ser, por exemplo, aqui no caso da B, ela pode ser hipotônica em relação a A, porque ela tem menor concentração de soluto em relação a A. Só que se eu pegar, por exemplo, e compará-la com uma outra solução, se eu pegar aqui, por exemplo, e compará-la com uma solução C, e essa solução C, ela tem aqui, olha só, a mesma concentração que a solução B, desse mesmo soluto. Então, olha só, solução B é hipotônica em relação a A. Entretanto, a solução B é isotônica em relação à solução C. Então, sempre que a gente vai utilizar aqui esses conceitos, a gente precisa entender com quem ou com qual outra solução, com qual outro meio a gente está comparando a nossa solução em questão. Bom, e por fim, então, o último conceito que eu quero mostrar para vocês é o conceito de gradiente de concentração. Vocês vão me ver falar bastante sobre isso na aula de transporte de membrana. Então, afinal, o que é o gradiente de concentração? Observem aqui que eu tenho a concentração de um soluto. Imaginem que esses pontinhos rosa, então, são algum tipo de soluto numa solução qualquer. Então, observem que aqui eu tenho uma quantidade maior desse soluto e que a quantidade desse soluto vai diminuindo aqui enquanto eu vou mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui uma variação na concentração de soluto. E é justamente isso que significa gradiente de concentração. Variação na concentração de um soluto, de um meio para o outro. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!